Olá, que bom ter vocês aqui com a gente no Juris 360 Lab. Vamos direto ao ponto hoje, uma pergunta que surgiu com força. O STF pode mesmo obrigar estados e municípios a adotar, assim, imediatamente a política nacional para pessoas em situação de rua? Oi. Pois é, essa foi a grande questão, né? Foi decidida num referendo de uma medida cautelar, numa ADPF, a 976. O Supremo teve que analisar se cabia essa intervenção mais forte, digamos assim. Certo. E para justificar essa urgência toda, essa cautelar, o tribunal usou aqueles argumentos clássicos, né? A tal da fumaça do bom direito. Isso, a plausibilidade jurídica. E o perigo da demora, quer dizer, o risco de algo piorar se não decidisse logo. Exatamente. E a fundamentação foi bem incisiva. O STF apontou as condições de vida, assim, muito precárias dessa população, né? Falou num quadro grave, urgente, de desrespeito a direitos humanos fundamentais mesmo. Uma coisa que exigia ação já. Chegaram a mencionar um cenário de violação tão grande de direitos que poderia ser até um estado de coisas inconstitucional, aquela situação mais extrema, né? Mencionaram sim. É quando a falha do Estado é tão generalizada, tão sistêmica, que o judiciário, ele se sente na obrigação de intervir de uma forma mais estrutural, sabe? Pra organizar a resposta. Entendi, não é só um caso isolado. De jeito nenhum. E aí, segundo o STF, nesse cenário, o judiciário não só pode, como deve agir. Deve intervir, mediar, cobrar que se crie uma estrutura para enfrentar o problema, vira quase um dever constitucional dada a gravidade. Faz sentido. E na prática, o que essa decisão significa? Qual foi a ordem principal para os governos? Olha, o ponto central foi tornar obrigatória a aplicação imediata das diretrizes daquele Decreto Federal 7.053, de 2009. Que é a política nacional, né? Imediata e obrigatória para todo mundo, estados, DF, municípios, para todo mundo. E o detalhe importante, isso vale mesmo que o estado ou o município não tenha feito aquela adesão formal à política antes. Ah, então não precisa daquele ato formal de adesão. Não precisa. O STF interpretou que esse decreto, na verdade, ele só detalha comandos que já estão na nossa Constituição. E também reforça o papel da União de coordenar, de dar normas gerais para assistência social, como já diz a LOAS, né? A Lei Orgânica da Assistência Social. Entendi. Então a política ganha uma força maior, uma aplicação nacional, de fato. Com certeza. É uma afirmação bem forte do STF sobre a normatividade dessa política. Realmente, é uma decisão de impacto. Além dessa obrigatoriedade geral da política, o STF determinou algumas ações mais concretas. Sim, várias. Para o governo federal, por exemplo, deram um prazo, 120 dias, para ele apresentar um plano de ação e monitoramento, para efetivamente implementar a política. E esse plano tem que ser feito como? Com participação. Tem que ouvir órgãos importantes como o CIAMP-RUA, que é o comitê que acompanha a política, o Conselho Nacional de Direitos Humanos, o CNDH, a Defensoria Pública da União, a DPU, e, claro, representantes do próprio Movimento Nacional da População em Situação de Rua. Essencial ouvir quem vive a situação, né? Fundamental. E o plano tem que ter diagnóstico atualizado, diretrizes para abordagem ser mais humana, enfim. E para os municípios e para o DF, foi ordenado diretamente para eles. Aí vieram ordens bem diretas também. Primeiro, proibições. Nada de recolher à força os bens das pessoas, nem fazer remoção compulsória delas. E também proibiram o uso da tal arquitetura hostil. Sei, aquelas barreiras para impedir que as pessoas permaneçam nos lugares. Exatamente. E tem mais. Mandaram divulgar antes onde e quando vão fazer ações de zeladoria urbana, para dar transparência. E sobre estrutura básica, segurança? Também. Garantir segurança pessoal e dos bens nos abrigos e o acesso ao básico mesmo, né? Disponibilizar banheiros públicos, bebedouros, até lavanderias sociais. Ah, e os municípios também têm 120 dias para fazer um diagnóstico da situação local. Resumindo bastante assim, o STF olhou para a situação, viu uma violação de direitos muito séria, estrutural, e decidiu intervir de forma bem concreta. Deu ordens imediatas e outras mais estruturantes para todo mundo, União, estados, municípios. É uma tentativa forte de garantir um mínimo de dignidade, sabe? E de fazer valer uma política que já existe, mas, bom, nem sempre é aplicada. É um julgado realmente muito relevante. Para quem quiser se aprofundar, a decisão está detalhada no informativo 1105 do STF e o número do processo é a ADPF 976-MC-REF-DF. E olha, tem muito mais análise de julgados importantes como este aqui no canal Juris 360 Lab. Vale a pena se inscrever, dar aquele like para acompanhar tudo. Mais uma vez, obrigado pela presença. E fica a reflexão, né? Como a gente garante que essas ordens do STF virem realidade, que mudem mesmo a vida das pessoas em situação de rua no dia a dia. Até a próxima.